Ô glória! Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. Em 2ª carta a Timóteo 2:24 diz assim: E ao servo do Senhor não convém contender. Irmãos, infelizmente tem muitos servos de Deus se digladiando, brigando, agindo de violência um para com o outro, age na carne. Irmãos, usa de uma maldade tal que acaba machucando e ferindo outras pessoas. Fere pessoas com a sua palavra, não mede as suas palavras, sendo um servo de Deus, uma serva de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele é bem claro, ele diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, apto para ensinar, sofredor. Tem muita gente que precisa deixar de brigar. Tem muita gente que precisa deixar de ser barraqueiro, de ser barraqueira. Tem muita gente, infelizmente, com as suas atitudes promovendo escândalos por causa da sua raiva, por causa da sua revolta. Infelizmente, muitos, às vezes, até nas redes sociais, estão agindo com contenda, jogando indireta, brigando uns com os outros. Não está sendo servo de Deus, porque o servo de Deus, ele obedece o seu Senhor, o seu mestre, nós temos um Senhor que é Jesus, que é o nosso Salvador, e se nós somos servos, nós devemos obedecê-lo e andar de acordo com a sua palavra e guardar os seus mandamentos. É bem verdade que nós não somos perfeitos, mas a palavra é a única coisa que pode nos aperfeiçoar diariamente, todos os dias. Eu ministrei por esses dias uma palavra sobre esse mesmo assunto, pegando como exemplo a briga de dois apóstolos, Paulo e Barnabé. Depois você vai conferir esse vídeo. O título é A Briga de Dois Apóstolos. Mas eu vou mostrar para você também a briga de pastores. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Isso é muito forte, é muito profundo. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão, do gado de Ló. E não foi qualquer contenda. Foi algo furioso, violento, que eles tiveram até que se separar, um para um canto, outro para o outro. Irmãos, contenda sempre vai provocar isso: separação, divisão, revolta, sentimento de vingança, ódio, amargura. Contenda vai provocar escândalos. Infelizmente é o que a gente mais vê nos dias de hoje, nas redes sociais. Só que na igreja, irmão, não é diferente. A gente vê irmãos ferindo irmão, irmão criticando, julgando, falando mal, contendendo. E nós estamos vendo aqui brigas entre pastores. Tem muita gente que às vezes acha que todos os pastores são unidos. Infelizmente não são. Como eu disse em outro vídeo, às vezes, irmãos, tem pessoas que nós vamos ter que suportar por amor a Cristo, para a gente não discutir, para a gente não brigar, para evitar mesmo discussão, para não lançar lenha na fogueira. A gente às vezes vai ter que ficar quieto, guardar silêncio, para não escandalizar a igreja e a obra de Deus. Essa é a melhor coisa. Às vezes vão jogar indireta, provocando a gente, irritando a gente, para que a gente discuta, para que a gente brigue e xingue. Mas aí, irmãos, onde fica Jesus nisso? A obra de Deus. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser exemplo dos fiéis, como diz a palavra, no trato, no amor. Ser manso, se depender da gente com todos. Como é feio briga entre pastores.
Eu, como pastor, fico envergonhado. Eu não sou perfeito. Eu não sou, irmãos, mas a gente tem que evitar a confusão, porque senão vai escandalizar os fracos na fé. Olha que interessante o entendimento que Deus me deu aqui. A Bíblia fala que eram pastores do gado de Abraão, pastores do gado de Ló. Eu fico imaginando, Abraão, ele era muito espiritual, só que seus pastores não eram. Olha que interessante. Partiu para a briga, partiu para a confusão, reivindicando direitos, mas com violência, batendo boca, todo mundo ouvindo. Não era diferente também dos pastores de Ló. Tem muitos pastores de Deus, irmãos. Tem muitos pastores segundo o coração de Deus. Mas infelizmente tem pastores que gostam de confusão, que são soberbos e arrogantes, gostam de mostrar quem manda, que humilha, pisa, ameaça. Sabia que a Bíblia fala que o servo, o senhor, né, ali falando do líder, não deve usar de ameaça com os seus servos, porque ele também tem um senhor no céu. Mas a gente vê isso está escandalizando os mais fracos, está escandalizando até os de fora, que diz, o mundo está aqui desse jeito violento, na igreja não é diferente. Não, a gente temos que fazer a diferença. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que tem muita gente que às vezes tem um pastor que é carnal. Eu não estou generalizando, pessoal, tem muitos homens de Deus espirituais. Não que sejamos perfeitos, porque eu também não sou. Todos nós temos nossos momentos e temos que ter domínio próprio, mansidão, que é fruto do Espírito. Nós temos que desenvolver quando for necessário. Mas às vezes a gente mesmo dá uns vacilos, mas a gente tem que vigiar e ficar na palavra, em nome de Jesus. Mas olha que entendimento que Deus me deu. Por mais que Abraão tivesse pastores que estava contendendo com outros pastores, ele era espiritual. Ló também era um homem de Deus. A Bíblia diz isso em segunda carta de Pedro, capítulo 2. Quando ele foi parar em Sodoma, a Bíblia fala que ele sofria por ver, né? E o que aquele pessoal de Sodoma e Gomorra fazia, a sua alma ficava angustiada. Mas ele era materialista, estava no lugar errado. Aí que está o X da questão. Ele era de Deus, mas era materialista. Não tem como servir a Deus e a Mamon. E Ló estava servindo a Deus e a Mamon não tem. Ou você vai amar um ou odiar outro, como disse Jesus. Só que o Abraão era espiritual. E tem muitas pessoas nas igrejas, irmãos, e muitas pessoas pensam, até muitos pregadores, que o povo é menino, que a maioria não tem entendimento. Tem muitos pastores aí que estão enganados. Tem gente que lê a Bíblia, hein? Às vezes mais do que muitos pastores. Mais do que eu, de repente, eu não sei. Quem conhece o coração é Deus, mas quero dizer para você, tem muita gente que é espiritual. E ele sabe separar as coisas. Ele sabe lidar com a situação. E o que Abraão fez foi isso. A Bíblia diz que depende de vós, tem paz com todos os homens. Olha o que Abraão fez por ser espiritual para evitar confusão e que a situação piorasse. Ele agiu na paz. Ao versículo 8 diz assim: E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Quem é espiritual age dessa forma, ainda dá preferência. Ele falou assim para o seu sobrinho, para o seu irmão, né, que eles consideravam como irmão: não haja contenda entre mim e ti, por causa dos pastores. E é o que a gente mais vê, pessoal. Por causa dos pastores, que às vezes, irmãos, é falta de sabedoria e entendimento, não é nem maldade. Não estou falando desses que são maldosos, que são violentos, que querem ver o circo pegar fogo. Mas tem pastores que às vezes tem falta de sabedoria, mas é um homem de Deus, tem uma palavra,
Mas às vezes ele não está percebendo que está jogando a sua ovelha, vamos dizer assim, sabendo que é a ovelha de Cristo, mas é para você entender, está jogando o seu membro, a sua ovelha, contra a ovelha de outro ministério, ou do mesmo ministério. O Abraão, o que ele fez? Olha, não haja contenda entre mim e ti por causa dos pastores. E também não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores. O espiritual não quer ver contenda, irmão. Não quer ver o circo pegar fogo. Não quer, irmãos. Principalmente nas redes sociais, quando ele vê um site de fuxico falando de um, falando de outro, descobriu o pecado de um, de outro, o mundo dá volta. Jesus disse, não julgueis para que sejam julgados. E às vezes esse tipo de pessoa faz até pior, que vai lá e divulga, joga na internet. Cuidado, já vi cada caso. Não cabe a gente fazer isso. Jesus não expôs o pecado de Judas. Muitos estão dizendo, não, a gente tem que expor mesmo. Não, Jesus não expôs, não. Inclusive, quando Jesus falou assim, um de vós irá me trair, eles começaram a dizer uns aos outros, um para o outro, será que sou eu? Será que sou eu? E Jesus não expôs Judas, não. Cuidado, vigie bastante, não entra nessa não, irmão, não entra nessa contenda, não. Ore, tem coisas que não é verdade, tem coisas que é, e se é, cabe a gente orar, irmãos. Se fosse com a gente ia querer que as pessoas orassem pela gente, não nos julgassem, atirassem pedra na gente. Quem faz isso é fariseu, é hipócrita. E isso que os fariseus quiseram fazer com a mulher pega em adultério. Jesus não fez isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa ter paz. O espiritual vai agir com paz. Não haja contenda entre mim. Vai para a direita ou vai para a esquerda, onde você for. Se for para a direita, eu vou para a esquerda eu vou para a direita. A escolha é sua. Nós sabemos que Ló fez a escolha dele. Infelizmente, por ser materialista, foi parar em Sodoma e Gomorra. Infelizmente. Infelizmente, tem muitas pessoas que é um Ló. Ama até Deus, mas por ser materialista, vai parar em Sodoma e Gomorra. É triste isso. Aí vai sofrer, vai pagar o preço. Mas o espiritual, irmãos, ele quer saber de Deus e fazer a vontade de Deus. Mas qual é a mensagem de hoje? Que não haja contenda entre você e quem quer que seja. Em nome de Jesus. Às vezes você vai ter que se controlar, se segurar. Todos nós passamos por isso, viu? Pedro não conseguiu se controlar, cortou a orelha de um homem, mas Jesus mandou ele guardar a espada. Ele falou, se você usar da espada para ferir, também você vai ser ferido da espada. Se eu quisesse, eu oraria a Deus e lhe enviaria 12 legiões de anjos. Eu finalizo aqui. Ao servo do Senhor não convém contender. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e vimos contenda entre os pastores. Infelizmente, há contenda entre pastores, mas cabe a gente orar, porque a obra de Deus, a igreja de Deus não tem nada a ver com isso. Não devíamos escandalizar a obra. Essa é a mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.